Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Estamos trazendo para vocês mais um corte que nós vamos reagir junto aqui do programa Jogo Aberto da Band. Então irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube do Jogo Aberto. Agora vamos direto aqui para o vídeo. Mais um amistoso, o último antes da Copa do Catar. E o Brasil enfrenta a Tunísia em Paris já. Fernando Fernandes vai trazer as informações ao vivo aqui para o Jogo Aberto. Mas agora, um pouquinho do Brasil com mudanças, da Tunísia, um adversário não tão expressivo. Mas a gente quer ganhar, quer ver gols, quer ver jogo de futebol de alta qualidade. A cara de rica hoje, hein, Leirão? Toda chique. A passagem do nosso time pela Europa termina nesta terça-feira. Essa partida será de número 50 deste ciclo do Mundial. No momento, o Brasil defende uma invencibilidade de 14 jogos. O Mundial, para mim, começou a partir do momento que terminou 2018. Essa é a grande verdade. A construção de todas dessas etapas, elas foram construídas assim. Esse processo todo ele foi construído assim. Esta será a última reunião dos atletas com a comissão técnica antes da lista que vai confirmar os 26 escolhidos para a Copa. Os minutos do próximo amistoso da seleção podem representar o investimento da vida dos jogadores que estão aqui em Paris. A partida contra a Tunísia será a última antes da convocação final para a Copa do Mundo. Existem certezas e dúvidas também. Afinal, não é necessário muito esforço para saber que 90% desses atletas estarão no Catar. 2 ou 3 vagas no máximo continuam abertas. Racionalmente entender de que erros eu vou cometer. Eu tenho que racionalmente entender que vão ter pessoas que não vão gostar e que eu não vou representar, porque assim é a vida. O que vai garantir o nome na relação tem a ver com fatores claros e definidos. O que te traz para a seleção é alta performance com saúde. Isso vai te trazer para a seleção. O que nos preocupa é que o calendário, nesse momento europeu, ele vai estar congestionado. Os times grandes vão estar jogando domingo, quarta, domingo, sábado, terça, domingo. E as escolhas se multiplicaram. Opções surgiram e aumentaram a disputa. O atacante Pedro se transformou em um grito nacional, um sonoro pedido para colocar ele para jogar. Possivelmente ele tenha uma situação dentro do jogo, sim. Possivelmente não é assegurado, sim. É a ideia, sim. Mas independentemente eu já tenho o diagnóstico de Pedro. Eu já sei o que o Pedro pode dar. Ele já esteve na seleção brasileira, para quem não está lembrando. Ele já jogou na seleção brasileira. Ele já teve atuação, já treinou conosco, já machucou e teve que voltar. Então eu sei o que o Pedro pode. Não vai ser só esse jogo que vai determinar uma característica específica em relação a ele. Também entendia que em algum momento ele iria ter uma sequência no Flamengo. Isso é uma questão de tempo, como ele também sabia. O Dorival Júnior foi muito feliz, volto a dizer, teve essa participação. E agora aguenta a cobrança para o Pedro jogar mais tempo ou iniciar. Tite é cauteloso para não escorregar nas palavras e garantir nomes ou preferências. E defende a escolha dos amistosos. Os embates, eles são de preparação e não tem tirar-pé, não é vamos jogar contra um time bem fraquinho, que daí não machuca, que daí não vai, não tem. Qual é a nossa forma? É para o embate? É. Então vamos encarar adversários que estão na Copa e que têm características importantes e preparação importante para a Copa. A bola está com o Tite, que vai ter 1 mês e alguns dias para avaliar o que aconteceu nos anos de preparação e escolher o futuro do Brasil na próxima Copa. Agora é só contagem regressiva para o Catar. Enquanto isso, a gente já faz uma prévia vendo a seleção em amistoso. E o Fernando Fernandes está em Paris. Estou vendo que ou tá chovendo ou choveu por lá, que tá tudo molhado, né, Denilson? De Paris para o Jogo Aberto. Desceu chovendo, abriu o sol,
Voltou a chover mais forte agora, nós já estamos aqui no estádio onde vai acontecer a partida, o estádio do Paris Saint-Germain, a casa do Neymar, Messi, Mbappé em companhia. Olha que visual bonito, todo reformado, Parque dos Príncipes, casa que já foi do Ronaldinho Gaúcho, do Raí, enfim, de muita gente. Time brasileiro pronto, vem com 2 novidades que a gente já tem adiantado aí para os amigos que acompanham o Jogo Aberto, um forte esquema de segurança por aqui, 40 mil pessoas esperadas para esse jogo, Danilo entrando na lateral direita e saindo o Vinícius Júnior para a entrada do Fred, uma equipe brasileira mais conservadora, um pouco mais cautelosa, diferente do que aconteceu no jogo contra a Gana, quando estava lá Neymar, Rafinha, Richarlison e também o Pombo, que está arrebentando, está com a bola toda com o Tite. Enfim, Renata, são 2 maneiras da seleção brasileira jogar, o que foi contra a Gana mais ofensiva, mais forte, mais agressiva, morde mais com mais fome, e essa agora um pouco mais cautelosa, um pouco mais restrita, um pouco mais se preocupando com a bola no pé do que com a velocidade. Hoje pela manhã o Thiago Silva falou e disse sobre o momento da seleção brasileira e também desse jogo contra a Tunísia. Vamos ouvi-lo. Cara, é uma partida de preparação, né? Literalmente, porque é a última, a gente não vai ter um outro amistoso, um outro jogo, treino para que a gente possa desempenhar aquilo que a gente tem como ideia, né? A gente já preparou aqui, está preparando durante esse tempo que a gente está junto. A ideia a gente já tem na cabeça, né? É só a gente acreditar nela, focar, fazer as coisas que estão sendo pedidas aí e que a gente não perca a confiança que a gente tem, né? O homem sempre fala, a confiança a gente não pega e larga a hora que quer. Então se ela tá com a gente, é segurar com unhas e dentes para que ela permaneça. Uma coisa é certa, o homem vai ter uma dor de cabeça grande. E uma dor de cabeça boa, né? Que todo técnico gostaria de ter. Aí, hein? É um dos destaques da seleção. Agora, Denilson, Diga. A pesquisa, ela é bem direta, objetiva. Se a seleção brasileira é a favorita, não é uma das favoritas, se é a favorita na Copa do Mundo. E, por enquanto, sim, super otimismo. Eu fico bem feliz de... É começo de pesquisa, pode mudar, eu sei. Mas a seleção, pelo que vem jogando, mas eu acho que mais... As seleções adversárias do Brasil não estão mostrando resultados. A França, a Inglaterra, a Alemanha, a Espanha, aí tem Portugal, que tem uma seleção incrível. Mas assim, como os resultados das nossas adversárias, neste momento, eles não são tão positivos, parece que isso aumentou a euforia do brasileiro. Mas não dá pra cair nesse golpe aí não, né, Loirão? Com certeza não. Assim, a gente fala muito aqui... Eliminar alguém antes da Copa não existe. A gente fala muito aqui, a gente realmente algumas das principais seleções não estão jogando bem. A Espanha, por exemplo, o Luiz Henrique está sendo muito criticado. Perdeu para a Suíça, tá sendo muito nossa adversária. Está sendo muito criticado lá pela imprensa espanhola, o trabalho dele, convocando jogadores que não, assim, no modo geral, não têm o apoio do torcedor espanhol, da imprensa espanhola. Então está sendo criticado, mas a gente já falou várias vezes aqui, Copa do Mundo é outra história. Diferente de qualquer torneio na Europa, diferente de qualquer amistoso, independentemente do nível da seleção, Copa do Mundo é outra situação. Quem às vezes não está bem agora, chega na Copa do Mundo e começa a jogar bem, começa a estar mais conectada, mais ligada dentro da Copa do Mundo. Quem está mal ou quem está bem agora chega na Copa e não consegue jogar bem. A pesquisa é muito interessante porque mostra que o Brasil, de certa forma, conseguiu resgatar a confiança do torcedor, né? E a pesquisa mostra muito isso, com 62%, né? Concordo com você. Há um ano a seleção estava muito tímida, parece que muito desconectada até do torcedor. E talvez porque jogadores convocados pelo Tite reassumiram um protagonismo no futebol mais importante do mundo, que é o europeu. E isso também deixa, né, aquela sensação de otimismo. O Neymar voltou muito bem das férias, começou a temporada já voando, pensando em Copa do Mundo. Aí você vê Rafinha, Vinícius Júnior, Richarlison, Paquetá, enfim... Todos os jogadores parece que estão entendendo o que é a Copa e que está na hora mesmo. Agora, a gente vai continuar falando sobre seleção brasileira, muito aqui no programa. Precisa não ser um adversário ideal e a gente percebeu que o Gana também não é aquela de outros tempos, não é? Mas a gente sabe que o Brasil precisa estar em campo, definir os últimos convocados. Chegou a esse momento. Inclusive, hoje, expectativa para pelo menos uns 20, 25 minutos que a gente veja o Pedro em campo. Nós ficamos falando, o Pedro e tal, o Pedro, mas agora tem que aguentar, né? Eu pergunto. E, aliás, eu não sei quem foi de nós da comissão técnica, justa em função da sua performance no clube. Justa.
em cima da sua performance no clube. O que nós temos é também uma série de atletas importantes que vem criando oportunidades e que daqui a pouco é dada a eles, senão a gente fica descartando situações, e o que não é o caso. Então vai ter, possivelmente ele tenha uma situação dentro do jogo, sim, possivelmente não é assegurado, sim. É a ideia. Há mais tempo ou iniciar. Tá preparado para essa pressão, né, Tite? Tá não é a soltinho, primeira né? vez. Tá soltinho. Ele tá, não tá? Agora, eu acho que a pressão mais alta vai ser na Copa, quando ele tirar algum favorito do time titular, o que pode acontecer. Por exemplo, se efetivamente ele mudar hoje, tirar o Vinícius Júnior da equipe e colocar o Fred, que é a tendência, né, o que vem sendo noticiado, isso já vai dar, mas por quê? O Vinícius Júnior tá arrebentando no Real Madrid, é o cara que definiu a Liga dos Campeões da Europa, tá no melhor momento. Ah, mas é jovem. O Tite vai ter que lidar com isso, porque alguma escolha sempre vai ser questionada ou até colocada em xeque. Mas ele está super preparado, segundo ciclo dele de Copa, e agora é colocar em campo aquilo que ele tem como convicção de ser o melhor, Denilson. É dele. E de acordo com o adversário também, né, durante a Copa. Tanto é que nesses dois amistosos, você falou agora da entrada do Fred, teve ali o Militão sendo lateral, 3 zagueiros, então ele está tentando algumas alternativas. Ele gosta de jogar com a linha de 4, né? Dificilmente o Tite muda assim o sistema, mas dentro de uma Copa do Mundo e com as opções, até em cima mais uma vez da pesquisa, essa pesquisa só está do jeito que está por causa das opções que de, sei lá, um ano para cá. Você falou de Vinícius Júnior, de Rodrigo, de Rafinha, o Richarlison está vivendo também um bom momento. E aí dá esperança, porque a seleção resgatou a questão individual. Não depende só do Neymar. O Neymar é a grande figura da seleção brasileira, mas hoje tem outros jogadores que podem decidir a partir do Paquetá, por exemplo, é um jogador que está contando com a confiança do Tite, que hoje deve jogar um pouquinho mais dos lados do campo, não vai ficar, obviamente, ali como um ponto direito ou um ponto esquerdo, ele vai sempre cair para dentro, porque tem uma característica mais de jogar mais centralizado. Mas o mais importante é que o Tite agora tem opções. Num passado não tão distante, a gente não tinha tantas opções assim. Denilson, para você hoje, era jogo para o Pedro ser titular? Ou, como o Tite geralmente é muito justo na seleção, tem que esperar que outros também tenham a chance? Como é que você está vendo essa questão do Pedro? Porque ele hoje talvez seja o grande nome no futebol brasileiro, entre aqueles que o Tite poderia observar e levar para a seleção. Não tenha dúvida, ele é o grande nome hoje. Na função é o melhor que tem, na posição é o melhor que tem. Eu, particularmente, até quando saiu a convocação do Pedro, falei, poxa, não adianta levar o Pedro, convocar o Pedro e não colocar para jogar. Eu já esperava o Pedro no jogo contra a seleção de Gana. O Tite falou na coletiva que vai dar alguns minutos para ele. Eu também já esperava ele como titular no jogo de agora. Porque assim, o Richarlison, por exemplo, não precisa testar mais nada. Só uma perguntinha. Se você fosse o Richarlison, fizesse 2 gols no amistoso contra a Gana e fosse sacado, sem problema nenhum. não ia ter problema? Não, porque ele já tem um histórico já na seleção, né? Não é um cara que acabou de chegar, acabou de ser convocado. Ele tem um histórico, está sendo convocado constantemente e me arrisco em dizer que pode ser o titular da posição. O Pedro não. Mas na sua lógica, por exemplo, o Gabriel Jesus, que não foi chamado, quem é que está na frente? Gabriel Jesus ou Pedro, apesar das características um pouco diferentes, mas são atacantes? O Pedro, o Gabriel Jesus como 9, se o Tite for usar ele como 9, para mim o Gabriel Jesus está na frente do Pedro. Na cabeça do Tite. Ó, e nem tá na convocação, na cabeça né? do Tite. Ai, Denilson,